Boa noite, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje eu venho mais uma palavra de Deus aqui para compartilhar com vocês, para que nós possamos aí refletir em algumas coisas, amém? E nós vamos começar falando sobre liberdade. Então eu gostaria de ler para vocês um versículo que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém, queridos? Nós entendemos aqui, quando nós lemos esse versículo, nós somos livres em Cristo Jesus, ok? Cristo nos deu essa liberdade, Cristo nos libertou da nossa vida de escravidão, quando nós estávamos lá, né, numa vida de pecado. Amém? E o que é essa liberdade? Este é o problema, né? Qual é a sua visão de liberdade? Porque veja, as pessoas com uma visão muito distorcida do que é liberdade. Liberdade para você é o quê? É você fazer tudo o que você tem vontade e dizer, eu posso fazer tudo porque eu sou livre em Cristo Jesus? Jesus me libertou, Jesus me deu a liberdade de fazer tudo o que eu quero. Isso para você é liberdade, queridos? Eu vejo que para muitas pessoas sim. Amém? Mas eu gostaria de dizer para vocês que isso não é liberdade, tá? A liberdade não é você fazer tudo o que vem na sua cabeça. Amém? A pessoa que ela faz tudo o que ela tem vontade, simplesmente porque ela tem vontade, ponto. Essa pessoa, ela não está usando do direito de ser do seu direito de liberdade, mas ela está sendo egoísta. Amém, queridos? Porque nós sabemos que todas as nossas ações, elas vão refletir em reações, vão nos trazer consequências e muitas vezes vão trazer consequências para as pessoas que estão ao nosso redor também, porque nós não vivemos sozinhos no mundo, não é verdade? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Quando nós fazemos as nossas escolhas, amém? Nós temos que pensar, o que essa atitude vai me levar? Será que essa atitude vai prejudicar alguém? Será que essa atitude vai me prejudicar? Amém? E quando você vê que a sua atitude ela vai prejudicar alguém, ou ela vai te prejudicar, você, obviamente, inteligente que é, vai escolher não fazer. Amém? Mas você é livre. Entende? Não é porque você deixa de fazer algo que você tem vontade, que você não é livre, que você não está usando do seu direito de liberdade. Amém, queridos? Mas nós precisamos ser responsáveis, né, nas nossas ações, o nosso uso da nossa liberdade, amém? O nosso direito, ele começa onde termina o do outro e vice-versa, nós não vivemos sozinhos no mundo, amém? Se todo mundo for sair por aí fazendo tudo que der vontade, queridos, né, como é que vai ser? Amém? Então, muitas vezes nós temos que abdicar das nossas vontades. Amém? Porque se você não consegue fazer isso, você precisa rever seus conceitos. O cristão que não consegue abrir mão das suas vontades em benefício do outro, amém? Ele precisa rever seu evangelho, precisa rever o seu conceito. Porque, queridos, né, Deus nos deixou um mandamento de amar ao próximo. E quando você sai por aí dizendo, eu vou fazer porque eu quero, porque eu tenho vontade, que se dane, se vai fazer bem, se vai fazer mal, eu sei que eu quero e acabou, não tem nenhum amor ao próximo aí. Amém? Agora eu gostaria também de falar sobre algo que tem muito a ver com a liberdade, amém? E que, assim, existem várias visões, assim, muito falatório. Eu já ouvi, né, várias visões a respeito desse assunto. Existe muita distorção também. Enfim, o álcool.
né? Eu, quando eu não era cristã, eu bebia, eu fazia uso de álcool, amém? E desde que eu me tornei cristã, eu parei de beber. Por que eu parei de beber? Porque alguém chegou para mim, o meu pastor, e falou, ó, a partir de hoje você não vai beber mais, porque é proibido beber. Não, não aconteceu isso comigo, tá? Mas eu parei de beber, foi uma escolha minha, amém? E eu parei de beber, por diversos motivos, amém? Porque o álcool é algo que não me faz bem, amém? Então foi uma escolha que eu fiz. Ninguém chegou para mim e falou, não, você não pode porque você é cristã e cristão não pode beber. Amém? A palavra de Deus, ela diz que nós podemos fazer todas as coisas não são ilícitas, mas nem todas nos convêm. E eu creio que o álcool não me convém. Amém? Como eu creio que o álcool ele não convém para ninguém que é cristão. E eu já vou dizer por quê. Amém? Que eu tenho essa visão. Tá? E aí, tem gente que já pegou, já me perguntou, nossa, você parou de beber, né? Desde que você se converteu, por que você parou de beber? Cristão não pode beber? Evangélico não pode beber? E aí, gente, evangélico pode beber ou não pode beber? É um tema bem, né? Eu já ouvi, como eu disse, várias visões, né? Eu já ouvi uma visão que diz assim, não pode, radical, tá? Conheço igrejas que são radicais e falar, não pode, tá? Não pode beber e pronto, acabou. E eu já vi também algumas denominações aí, evangélicas, tá? Tudo cristão que eu tô falando aqui, que dizem, defendem aí, né, o uso do álcool, dizendo assim, que pode-se beber sim com moderação, porque a palavra de Deus, ela diz que nós podemos beber, mas não nos embriagar. E aí, o que está certo e o que está errado? Então, é assim, a palavra de Deus, realmente, ela diz que nós podemos beber, né, beber, mas não embriagueis. Realmente a palavra de Deus, ela diz isso. Beber, mas não embriagueis. Amém? Porém, queridos, né? Vamos pensar, né? O álcool, ele é algo bom, né? Você dá álcool para o seu filho. Por que nós não damos álcool para a criança, né? Porque adulto toma cerveja, toma caipirinha, toma não sei o quê. Você não vê adulto, pelo menos uma pessoa sã, né? Consciente, não vai pegar e vai dar cerveja para o seu filhinho pequeno, né? Não vai incentivar o seu filho a beber. Por quê? Por que nós não fazemos isso? Já que qual o problema de beber? Beber não tem problema nenhum, né? Que não pode se embriagar. Mas que tem? Por que nós não fazemos isso? Porque nós sabemos que o álcool ele faz mal, né? Porque nós sabemos, né, da realidade aí, né? Vamos falar de Brasil, né? Em outros lugares também, mas vamos falar de Brasil. Nós sabemos a realidade aí da nossa cultura, né? Quantos alcoólatras tem, né? Quantas pessoas aí têm morrido vítima do alcoolismo, quantas pessoas têm lutado para se livrar do álcool, amém? Quantas famílias têm sofrido por conta do alcoolismo, amém? Nós sabemos que o álcool, muitas vezes, ele é um gatilho para o jovem ir para uma droga mais pesada, amém? Então eu te pergunto, meus queridos, será que te convém beber? Amém? É? O que é? O que eu falei aqui que é bom? Alguma coisa boa a respeito do álcool, né? Destrói famílias, é isso que o álcool tem feito, tá? Destruído famílias, levado pessoas aí, né? Para clínicas, amém? Matado pessoas aí de cirrose e outras coisas mais. Fazendo maridos baterem em mulheres. Amém? Provocando acidentes. Nossa, tem tantas consequências aí que o álcool tem provocado, gente. Né? Que nem é preciso falar todas, mas assim, e o que é bom, né? O que é bom no álcool, gente? Me fala.
Então aí é só uma questão de você parar e pensar, te convém beber? Amém? Te convém dar esse exemplo para o teu filho? Você que é mãe? Amém? Você não vai dar bebida para ele beber, mas ele vai ver lá você de repente todo final de semana, não importa se você se embriaga ou não, né? Todo final de semana você lá com um copinho de cerveja da sua bebida preferida, sei lá, na festinha. Então aquilo para ele vai ser normal. E aí quando ele tiver idade, né, muito provavelmente ele também vai querer, se ele gostar. E se de repente ele tiver propensão para, né, ser alcoólatra, te convém? É um risco que você quer correr? Amém? Então eu acho que o fato aí não é dizer, não pode beber. Amém, queridos? Só que nós precisamos pensar se nos convém, né? Agora eu queria ler uma palavra para vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, onde o apóstolo Paulo ele diz sobre a liberdade, ele fala assim: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Amém, queridos? Então tem mais essa, né? Cristão não pode beber ou pode beber, né? Então você imagina, primeira coisa, o álcool ele é associado à embriaguez. Amém? Álcool é associado à embriaguez na nossa cultura. Ponto. Amém? Então, vem lá, você é cristão, né? E aí, você vai sentar lá no barzinho, não sei das quantas, vai pedir sua cerveja, sua vodka, sei lá, sua bebida de preferência. Um monte de gente que não é cristão, mas que sabe que você é cristão. Amém? Você acha que você vai ser vista como uma pessoa, como um cristão, como que eu posso dizer, como um cristão de credibilidade por essas pessoas que não são cristãos? Você não acha que no mínimo essas pessoas elas vão dizer assim, nossa, ela é cristã e tá bebendo? Amém? Então olha aqui, ó. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Amém, queridos? Escandalizou. Só o fato das pessoas pensarem isso, você já escandalizou. Amém? Aí passa aquele cristão novo convertido, amém? E vê você, escandalizou. Passa aquele cristão que tem problema com o álcool, que era um alcoólatra, que se libertou, que Cristo libertou ele do álcool. E vê você, escandalizou. Amém? E pior, né? E pior, esse cristão que tinha problema com álcool, de repente ele vai trocar uma ideia com você e fala, nossa, mas você bebe? Eu bebo, porque a palavra de Deus ela diz, bebei, mas não embriagueis. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai dar o direito dele pegar e falar assim, então eu também posso beber. É só eu não me embriagar. Ó que legal que você fez. Virou o quê? Pedra de tropeço. Amém? Aí aqui em 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz também assim, pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Queridos, olha aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vou ler de novo para vocês. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Sabe o que ele está dizendo aqui, se você ainda não entendeu? Ele está dizendo aqui que até aquilo que é do nosso direito fazer, nós não devemos fazer se for para escandalizar os outros. Amém? Nós devemos nos abdicar. Então aí, eu digo novamente, o cristão que ele não consegue abdicar das coisas, dos seus prazeres, amém? Das suas vontades, em benefício, em prol
do outro, do próximo, amém? Ele precisa rever os seus conceitos. Cristo foi o nosso maior exemplo de abnegação. E nós devemos ser imitadores de quem? De Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo ele disse aqui que a comida, queridos, comer carne, se ele souber que um irmão está se escandalizando por ele comer carne, ele deixa de comer, mesmo que ele goste, entendeu? Porque nós sabemos, né, queridos, que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. Amém? Que nós devemos ser aqueles que edificam. Amém? Que tudo que nós fazemos deve ser para a honra e para a glória do Senhor. Então, que nós possamos pensar nisso, refletir. Amém? Refletir sobre as nossas ações. Amém? Você tem defendido aí, o uso de álcool não tem problema, né? Comece a pensar ao redor, olha para o lado, entendeu? Você pode achar que não tem problema nenhum para você. Eu bebo, eu não vou me embriagar, eu sei me controlar, eu bebo moderadamente. Amém, querido? Que bom. Só que você não vive sozinho no mundo, entendeu? E aí, tudo que um alcoólatra, um ex-alcoólatra, que ex-alcoólatra não existe, tá, querido? Que alcoólatra, ele é alcoólatra a vida toda. A única coisa é que ele tem que controlar a doença dele, se mantendo longe do álcool. Mas tudo que um alcoólatra quer, amém? É beber. Você entende isso, queridos? Amém? É tentar beber moderadamente. Esse é o grande sonho de todo alcoólatra. É ele conseguir beber moderadamente. Então, se ele vê, amém? Uma pessoa que é alcoólatra, entrou na igreja, foi liberta do vício de álcool, e vê você bebendo, o outro bebendo, moderadamente, ele vai achar que ele pode também, queridos. Ele vai querer tentar também. Amém? Porque foi isso que ele quis a vida toda, beber moderadamente. Você acha que alguém quer ser alcoólatra? Eu vou beber para ser alcoólatra. Ninguém bebe para ser alcoólatra. Amém? Todo mundo bebe para se divertir, para se distrair, para relaxar, sei lá, né? Mas algumas pessoas têm propensão ao alcoolismo, algumas não. Amém? E as que têm propensão para o alcoolismo, queridos, elas não conseguem beber sem se embriagar, mas elas estão o tempo todo tentando, né? O alcoólatra, ele quer parar de beber, mas ele fala assim: eu vou tomar uma dose hoje, eu só vou tomar uma pinguinha de manhã. E aí ele vai de manhã pro bar e só sai à noite levado, carregado para casa. Amém? E você vai ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Pode ser pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Amém? Só por conta de você fazer uma vontade sua, amém? Por causa do seu egoísmo. Então, eu creio, queridos, que ao invés de nós ficarmos aí debatendo, cristão pode beber, cristão não pode beber, pergunte para você por que você quer beber, amém? E vamos tratar o nosso egoísmo. É isso que nós devemos fazer. Vamos nos tratar do nosso egoísmo, amém? Ao invés de ficar, por que não pode? Porque a palavra de Deus diz que beber, mas embriagar. Para que você quer beber? Te traz de benefício. Amém? A palavra de Deus também não diz que ninguém pode beber, que as pessoas não podem beber Coca-Cola. Não diz que não pode beber Coca-Cola. Amém? Mas eu conheço um monte de gente que abdicou da Coca-Cola porque sabe que a Coca-Cola é um veneno. Não é meu caso, tá, gente? Porque eu sei que a Coca-Cola é um veneno, mas eu ainda bebo a Coca-Cola. Amém? Mas eu sei de um monte de gente que abdicou por quê? Porque sabe que a Coca-Cola é um veneno. Amém? Eu conheço pessoas que pararam de tomar Coca-Cola depois que tiveram filhos. Por quê? Porque sabe que a Coca-Cola faz mal e não quer que o filho tome. Então não vai ficar dando esse exemplo. Amém? Então vamos pensar nessas coisas aí, queridos. É nisso que nós devemos pensar. Ao invés de ficarmos aí, não pode, por quê? Pode ou não pode? Mas a palavra de Deus não diz isso. Então pode, isso é coisa de pastor, isso é coisa de igreja. Você está entendendo? Vamos deixar de ser egoísta por trás desses discursos, queridos.
existe um fundamento egoísta. Amém, meus queridos? É isso aí, essa era a palavra de hoje. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.